por exemplo, no Vale do Taquari e Norte, aqui no Rio Grande do Sul, as regras podem se tornar mais duras a partir de agora, justamente por causa desse fato que eu acabei de comentar. Quer dizer, nós tivemos mais de 600% de aumento em casos de pessoas que morreram com problemas respiratórios agudos, que pode ser o Conavid, né? O Covid, aliás, Covid. Então a gente está assim, nós estamos parados no tempo, esperando o que pode acontecer. Daí você lê, e isso me assustou um pouco, né? Sem saber como surgiu o surto do novo coronavírus, cientistas continuam a estudar o impacto humano no planeta e as suas potenciais consequências. Um estudo lembra que a pandemia da Covid-19 poderá ser um indício de que doenças ainda mais perigosas poderão aparecer no futuro. Existe uma única espécie responsável pela pandemia do Covid-19: nós. As pandemias recentes são uma consequência direta da atividade humana, particularmente dos sistemas financeiros e econômicos globais que valorizam o crescimento econômico a qualquer custo. Eu postei no nosso Facebook uma matéria que foi a primeira que eu li hoje ao acordar e que causa assim aquela dor profunda na gente, né? Alguns empresários lá do Nordeste, em Campina Grande, por exemplo, lá na Paraíba, eles fizeram com que os seus funcionários se ajoelhassem na frente das lojas, fazendo um apelo desesperado para abrir o comércio. Então você vê todas aquelas pessoas de máscara, ajoelhadas, na frente das lojas comerciais fechadas. E seus empresários, com seus trabalhadores ali ajoelhados, os empresários não, mas os trabalhadores com certeza que sim, ajoelhados na frente da lojinha, na frente do estabelecimento comercial, desesperados para abrir. E aí tu fica pensando assim, bom, eles têm toda a razão, não se tira assim um cêntimo da razão deles, nada, eles têm razão. Mas qual é o custo se abrir? E talvez essa seja a grande lição que esse vírus está passando para a gente poder se preparar para os próximos que virão, que poderão ser mais letais do que esse de agora, né? Porque nós estamos vendo que as pessoas começam a debochar até do vírus porque não tem gente morrendo. Mas tem morrendo tão poucos. A gente estava esperando montanhas de cadáveres. Poxa, mas não tem montanhas de cadáveres. Nós temos 400, 500 por dia. Isso é uma coisa que, vamos combinar, né? Acontece a mesma coisa no trânsito, acontece a mesma coisa nos homicídios, no feminicídio. Todo mundo morre. E essa lógica faz com que a gente fique muito distante de uma solução para realmente esse tipo de pandemia ou qualquer outra que tu possa imaginar. As imagens do protesto dos empresários em Campina Grande demonstram claramente, e está ali no nosso Facebook, você pode ler e ver as imagens, né, da Paraíba, demonstra perfeitamente que nós não temos ainda uma resposta em nenhum setor sobre o que está acontecendo. Por quê? Porque nós não temos cultura, falta muita coisa, assim, né? Por exemplo, em termos de política, o que eu posso dizer? Em termos de política, nós temos uma briga intestina, uma briga de macacos, acho que nem macaco faz isso que a gente está fazendo, uma briga intestina, acho que essa aqui fica bem melhor, de poder. Hoje o presidente da República vai estar aqui na troca de comando militar do Sul, confirmou a presença aqui para continuar bajulando os militares, os generais. Vai estar aqui, olha que coisa, olha como é no meio do pandemônio aí da pandemia, nós não vamos fazer uma troca
aberta, vai ser uma troca fechada, mas mesmo assim ele vem, porque ele precisa desse perfil que fique do lado dele para ele poder continuar tendo poder. Ele não quer dominar, administrar o Brasil, ele quer ter poder. Tem um livro que eu também postei hoje, o livro não, né, mas um pedaço da matéria, que eu também postei hoje no nosso Facebook, que ilumina um pouco essa situação do próprio Bolsonaro, né? Que é o que Geisel, que é tido aqui pelas vivandeiras da ditadura militar. Nós temos muitos aqui na Praça da Encol, ali naquela região ali, tem trocentas vivandeiras, trocentas viúvas do regime militar que adoram o Geisel. Se você falar com qualquer uma daquelas senhoras ali, daqueles senhores, você vai ver que eles têm uma verdadeira, assim, emoção quando eles falam do Geisel, quando eles falam do João Figueiredo, quando eles falam, sabe, dos generais daquela época, do Castelo Branco, etc. e tal. Pois o general Geisel, ele conhecia o Bolsonaro. Ele sabia quem era o Bolsonaro. E tem um livro que conta a história do Geisel, que é da Maria Celina da Araújo e do Celso Castro, aonde aparece justamente esse dado que julgo que é bem importante para essas vivandeiras que nós temos aqui no bairro Moinhos de Vento e arredores, né? As pessoas que vivem no passado. O desprezo à democracia está no DNA de Jair Bolsonaro. Entendeu? Numa entrevista que ele deu, o general Geisel, em 1993, o ditador Ernesto Geisel, o penúltimo do regime, depois veio João Figueiredo, ele avisou que Bolsonaro era mau militar e desejava um golpe. O Geisel disse isso. O sujeito era deputado federal e causava asco em oficiais graduados que o consideravam uma bunda suja. Para o Jarbas Passarinho, ele era um radical e eu não suporto radicais, inclusive os radicais da direita, dizia o Passarinho. Todo político que começa a se exacerbar em suas ambições, de acordo com Geisel, logo imagina uma revolução pegando carona onde? Nas costas dos militares. Eles querem cavalgar os militares, como se os militares fossem uma espécie assim de o bicho do pé grande, uma espécie de fauno, sei lá, alguma coisa assim, né? Neste momento em que estamos aqui conversando, no livro consta esta fala do Geisel, há muitos dizendo, temos que dar um golpe, isso é 93. Temos que dar um golpe. Temos que derrubar o presidente, temos que voltar à ditadura militar. E não é só o Bolsonaro, não. Tem muita gente no meio civil que está pensando assim, disse o Geisel. Presentemente, o que há de militares no Congresso? Não contemos o Bolsonaro, porque Bolsonaro é um caso completamente fora do normal, inclusive um mau militar. Mas, diz o mais, né, quando disse o Geisel, quantos vêm falar comigo, me amolar com esse negócio? Quando é que o exército vai dar golpe? O senhor tem que agir, é preciso voltar. São as vivandeiras. Em agosto de 64, foi o próprio Castelo Branco que denunciou que desde 1930, como vivandeiras alvoroçadas, vêm os bivaques bolir com os granadeiros e provocar extravagâncias do poder militar. O capitão messiânico, ou miliciano, tenta ser o Messias de uma farsa militaresca cantada por um protagonista de 64. O livro está aqui, a página está aqui, da onde o Geisel lembrava e contou, né, essas experiências todas. E eu acho que isso é muito importante, porque as próprias vivandeiras, essas pessoas que vivem num brechó do passado e não conseguem imaginar um mundo diferente daquele mundinho que eles conheceram um dia, e eu tenho que dar um aviso, esse mundo acabou. Nós estamos vivendo, sim, uma transformação radical na nossa civilização. Eu não sei se o que vai restar vai ser uma distopia, uma espécie de dramática dissolução do pensamento inteligente humano, ou se nós vamos ter
né, um momento de ciência apurada, de qualificação dos seres vivos. Não sei o que vai acontecer, nem estou muito interessada em saber também. O que a gente sabe, o que nós estamos vivendo aqui e agora. Né? Nesse momento nós temos as vivandeiras chorando em cima de um passado que nem foi como elas falam, que foi bem diferente do que elas falam, aonde tenta se apagar a figura do historiador, o que eu considerei, me arrepia quando pensa nisso, porque não tem nada mais importante para um grupo, mesmo que seja pequeno, do que ter a sua história, saber a sua história, quem foram os seus antepassados, o que eles fizeram, como é que eles reagiram, e nós não temos nada do que se possa falar sobre esse assunto sem nos perturbar dramaticamente, né? Só que nós estamos exatamente nesse ponto. Entendeu? Buenas propõe 1 minuto de silêncio em homenagem aos historiadores que terão que explicar essa zorra toda que aconteceu após o impeachment da presidenta Dilma. Sabe, Nair, eu vou um pouco mais atrás, assim, que eu vou um pouco, assim, ir para 2000. Poderia até ir antes, mas vamos deixar em 2000, 2001, 2002, quando o Lula começou o governo dele, né? Nós fomos por lenientes, exatamente essa palavra, eu tentei encontrar outra, mas não tem, bonzinhos, pessoas muito generosas, pessoas que acham que tem que entender o outro permanentemente, né? Pessoas assim que são republicanas em excesso. Nós temos desde do tempo do Olívio Dutra aqui, como governador do Rio Grande do Sul, nós tínhamos fake news naquele tempo. Nós já tínhamos fake news. Parece que a fake news nasceu há 3 anos atrás. Não, ela vinha nascendo, só que não se fazia nada. Eu hoje, por exemplo, também postei no nosso Facebook, né, um material que reporta a decisão da família da família do presidente Lula, que decidiu que vai, tipo assim, deixa eu pegar aqui a notícia, né? Filhos da dona Marisa processam Eduardo Bolsonaro e Regina Duarte por fake news. Lembra aquela história que ela tinha não sei quantos milhões no banco e tal? Na verdade, ela tinha 36 mil, coisa parecida. Se as primeiras fake news, no início dos anos 2000, tivessem resultado em boletins de ocorrência de crimes de calúnia, injúria e difamação, os autores não atuariam hoje de forma descontrolada. As fake news, elas são muito antigas, elas aconteceram sempre, lá no tempo do Juscelino Kubitschek já aconteciam as fake news. É que agora, com as redes sociais, elas ficaram muito mais pululantes, assim, ficaram muito mais, né, em número, cresceram de forma exponencial, magnífica. Mas se todo mundo, eu me lembro perfeitamente quando acusaram a esposa do Olívio de estar ligada com o crime aqui no Rio Grande do Sul do jogo do bicho, eu perguntei, vem cá, vocês não vão denunciar, fazer uma denúncia na delegacia para a pessoa que postou, que noticiou isso, ela tem que explicar de onde é que ela tirou essa notícia, provar o que ela disse, ou então pagar caro por isso, até mesmo com cadeia. Não, nós não vamos fazer isso, porque não vamos mexer com isso. E eu tenho certeza absoluta, como eu estou viva agora, que a dona Judite nunca teve nada com o crime organizado, com os jogadores, os donos do jogo do bicho aqui no Rio Grande do Sul, mas foi dito isso naquela época a respeito dela. E todas essas pessoas que acusaram ao longo do tempo, fulano de ter feito aquilo, fulano que plantaram o que a gente sempre chamava de plantação de abobrinha, as nossas fake news do passado, nós teríamos hoje o medo, o respeito pela legislação, porque hoje as pessoas confundem liberdade de expressão com liberdade para ofender, para criar
difamação, injuriar, caluniar uma pessoa, aí depois que ela diz tudo que ela quer, diz, não, mas eu pensei, isso é liberdade de expressão, eu penso, eu tenho opinião. Só um pouquinho ter opinião é uma coisa, agora ter uma opinião e caluniar uma pessoa, ter uma opinião, injuriar, difamar uma pessoa é crime. E se desde o começo todo